Então, bora lá, meus amigos, fazer mais um fechamento aqui de mercado. Esse fechamento vai ser referente aí no dia 27. Estou gravando esse vídeo aqui um pouco depois, né, do que tudo aconteceu. Nem postei aqui no canal, no entanto, está saindo agora, tá o fechamento aí para a gente deixar todos os fechamentos desse mês. Infelizmente, não tive como gravar, no entanto, vou trazer aqui a minha leitura do que aconteceu, o que eu vi, o que eu enxerguei, beleza? Hoje, né, a data que eu estou gravando esse vídeo já é dia 28, tá? Então o preço novamente, né, despencou e eu fiz um baita de um trade aqui na abertura, tá, dos futuros aqui às 10h30, beleza? Vou também trazer ainda hoje no canal, né, dia 28/7, o fechamento desse dia aqui, tá? Você vai entender e você vai ver que é a mesma leitura de sempre, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo overnight ali na abertura, né? Então, esse overnight, tá, meus amigos, foi justamente ali no domingo, tá? Então, basicamente, o mercado abriu aqui com um gap de alta gigante, beleza? A gente viu que no pregão anterior o mercado acabou despencando, né, também, tá? Então, ali às 10h30 o mercado despencou, depois fez uma volta em V, né? No entanto, veio para baixo, tá? Então, a gente viu também, né, que o preço ele acabou trabalhando de forma esticada, tá? Então, nos últimos fechamentos eu analisei essa possibilidade, né, do mercado travar na região de 38, tá? Então, se a gente trabalha essa retração aqui, ó, desse topo para essa mínima, a gente viu que o preço travou na região de 38, tá? E aí, logo em seguida, ele tentou fazer uma recuperação em V, tá? Ele tentou fazer uma recuperação em V, não conseguiu. Em contrapartida, né, ele deixa um movimento anterior de alta e se ele faz essa devolução, ele rompe e ativa alvos, ele paga alvos aqui para baixo. Foi justamente o que o preço fez, tá? No pregão anterior à abertura ali do domingo, tá? Então, o que o preço fez, né? No domingo, que foi justamente o dia 26, na abertura do overnight, ele abriu com um gap de alta, puxando para cima. No entanto, meus amigos, aqui nós temos basicamente o quê? O último fundo do pregão anterior, como também nós temos o último topo prévio, tá? Então, basicamente, ele se caracterizou essa volta em V. No entanto, a gente tinha aqui, ó, essa região de topo que também a gente poderia considerar uma volta em V, tá? E aí a gente sabe que essa faixa de preço é uma faixa de preço que também foi de um fundo, né, que acabou sendo rompido, tal, e que aqui nós tínhamos a presença de vendedores, né, ó. Então a gente tem aqui a presença de vendedores, temos a presença de vendedores e aqui nós temos a presença de vendedores, tá? Quando o preço ali no domingo, né, acabou abrindo com um baita gap de alta puxando para cima, perceba, né, deixa eu colocar no gráfico 5 minutos, trazer o gráfico para cá, show. Perceba, né, que o mercado acabou tentando fazer um micro pivô de alta e aí ele acaba não conseguindo romper essa faixa de preço, ou seja, aqui também nós temos uma recuperação em V, ele não consegue, e aí logo em seguida ele solta esse baita candle negativo, tá? Onde o preço acabou deixando um fundo prévio, né, anteriormente, e aí ele vem para baixo. A partir do momento que o mercado rompe essa mínima, a gente tem um espelhamento de baixa, né, para projetar, que seria justamente desse topo para essa mínima. Se a gente projeta aí o primeiro alvo, basicamente o preço pagou o primeiro alvo, no entanto, ele chegou justamente na mínima, tá, da abertura, né, do overnight. Ó. Então o preço acabou sentindo essa faixa de preço e retornou a subir. Tá? Então a partir do momento que o mercado retornou a subir, nós temos aqui a nossa leitura. Né? Então o que o preço fez, né, na visão mais micro, né? O preço abriu aqui, fez um movimento de alta, tentou fazer uma volta de recuperação de baixa, né? Chegou a vir na mínima, mas não rompeu e nem muito menos ativou algo para baixo. Por quê? Porque ele acabou fazendo uma correção dessa última movimentação de baixa. No entanto, né, acabou sentindo essa retração, né, trabalhando dessa máxima para essa mínima, ele acabou sentindo a região de 61. No entanto, né, ele acaba fazendo o quê? Um fundo, né, mais alto. Ele deixou esse fundo, chegou nessa região, a gente já sabe que é a região de 61, sentiu, deixou outro fundo mais alto que esse e acabou rompendo esse último topo prévio. Quando o preço acabou rompendo esse último
esse último topo prévio, a gente poderia trabalhar tanto a projeção desse movimento, tá? Quanto a projeção desse movimento de volta em V, mais micro, né, obviamente. Então a gente vai trabalhar só com essa projeção, ó, dessa máxima, dessa mínima, né, perdão, para essa máxima, a partir do momento que o mercado rompeu, ele se caracterizou basicamente um pivô. E aí se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo o preço acabou pagando. E justamente nesse primeiro alvo nós temos o quê? Nós temos a máxima da abertura ali do overnight, né? Então, perceba que essa faixa de preço é justamente a máxima onde o mercado conseguiu atingir, né, a máxima prévia até o momento. Então, aqui novamente nós temos a nossa leitura, né, premium aqui do canal, que é o que? O preço fez novamente uma recuperação em V. Se a gente trabalhar desse topo para essa mínima, o mercado fez uma recuperação em V, tá? Fez um pullback, tentou romper para ativar, acabou que ele não conseguiu, meus amigos. E aí, antes dele chegar nessa faixa de preço aqui, ó, perceba que ele acabou deixando o quê? Um fundo prévio, aonde o mercado fez uma correção, ou seja, ele acabou vindo até essa região de mínima e aqui sim se caracterizou novamente, né, uma volta em A, uma volta de recuperação de baixa, tá? O que o preço fez? Basicamente ele fez essa recuperação, tá, até essa região de mínima e aí novamente, né, se o preço não consegue romper nem ativar alvos para cima, em contrapartida o preço acaba deixando o movimento anterior, tá? E aí se o mercado rompe essa região de mínima, o preço tem alvos aqui para baixo, tá? Então foi justamente o que o preço fez. Deixa eu tirar o zoom aqui, na verdade eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro, tá? Olha só, o que o preço fez, né? Ele fez basicamente uma volta, tá, de recuperação de baixa. Não só uma volta de recuperação de baixa, mas aqui também via price action e figura gráfica, a gente percebe que ele deixou um topo mais alto e aí ele deixou um topo mais baixo, ou seja, aqui se caracterizou um ombro, cabeça, ombro, tá? E aí o mercado fez um pullback, né, dessa última movimentação de baixa, inclusive dá até para a gente trabalhar aqui a retração dessa máxima para essa mínima. Perceba que o mercado chegou na região de 38. E a gente já sabe que essa faixa de preço, né, ó, esse bloco cinza, também é uma região de 38, tá? Então o preço acabou sentindo, né, veio para baixo, aqui ele acabou jogando um micro pivô, né, que inclusive até o momento seria de fato uma indução, tá? Isso aqui seria uma indução, no entanto ele faz outra recuperação, ou seja, aqui ele fez um primeiro pullback e aqui foi o segundo pullback. Aqui é interessante a gente ficar de olho, por quê? Porque a abertura dos futuros, pessoal, a abertura dos futuros foi justamente nesse candle aqui, ó. Então, a partir do momento que o mercado, antes da abertura dos futuros, quando o preço rompeu, tá, essa mínima novamente, antes da abertura dos futuros, e a abertura dos futuros do Nasdaq é às 10h30, basicamente ele estava o quê? Ativando, tá, esse espelhamento de baixa, beleza? Então, antes da abertura dos futuros, que foi justamente nesse candle, a gente tinha já a nossa primeira projeção, que seria dessa máxima para essa mínima. Primeira projeção seria o alvo aqui. Então, perceba que o candle das 10h25 ele já apagou o primeiro alvo. No entanto, se a gente trabalha o segundo alvo, olha só, o segundo alvo está aqui embaixo, que foi justamente o candle das 10h30. Quando ele abriu, ele puxou para cima e veio para baixo. Quando ele veio para baixo, ele pagou o alvo. Só que nós também tínhamos esse fundo prévio, que seria o fundo ali, né, onde o preço conseguiu chegar à mínima, né, após a abertura do overnight. Então, se a gente considera todo esse movimento, ó, nós temos o que aqui? Basicamente, nós temos novamente outro espelhamento de baixa, né, para trabalhar. Então, perceba que de fato, né, esse espelhamento de baixa que a gente trabalhou, o preço pagou o segundo alvo, não só o segundo, como também ele pagou o terceiro alvo justamente na abertura dos futuros. Perceba que esse candle das 10h30, ele conseguiu vir até essa mínima, e essa mínima foi justamente o pagamento do terceiro alvo desse espelhamento de baixa. No entanto, né, a gente percebe que o mercado também capturou essa faixa de preço, né, que seria essa mínima. Tá? Então agora aqui a gente começa a trabalhar com o quê? Com as médias móveis. Tá? Então eu vou tirar aqui essa figura, por quê?
Perceba que aqui nós tivemos uma baita, meus amigos, mas uma baita de uma inclinação de baixa, tá? Olha só essa inclinação dessas médias móveis, tá? Abaixo de 82, tá? O grau ali abaixo de 82. Então, aqui a gente já tem certeza, meus amigos, que se o mercado rompesse esse fundo aqui, do jeito que ele veio na abertura dos futuros, né? Ele iria ativar alvos, tá? Então, é interessante a gente fazer essa projeção, porque nós temos algumas projeções aqui dentro do nosso operacional, tá? Então, nós teríamos, né, de fato, essa primeira projeção dessa máxima. Aqui a gente já viu que o mercado pagou o terceiro alvo, rompeu. Então, agora a gente poderia trabalhar com esse espelhamento de baixo, né? Então, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado passou literalmente direto e as médias curtas dos 5 minutos continuaram com a mesma inclinação e com o mesmo com a mesma aproximação do preço. Então, foi muito forte, tá, a abertura ontem. Beleza? Então, se a gente projeta o segundo alvo agora, perceba que o segundo alvo o mercado ainda tenta sentir, tá? Ele chega aqui, ó, retrai, o próximo candle ainda consegue fechar positivo, né? No entanto, a gente temos aqui, ó, uma leitura de barra ignorada, né? Então, aqui nós tivemos uma barra ignorada, aqui nós tivemos uma barra ignorada. Quando o mercado chegou nesse alvo, havia uma probabilidade de o mercado continuar com o fractal de barra ignorada, tá? Então, o que o preço fez? Novamente rompeu a mínima do candle que fechou positivo, veio para baixo, e aqui a gente poderia projetar mais um alvo, tá? Então, se a gente projeta mais outro alvo, que agora é o terceiro alvo desse espelhamento de baixa, tá? Dessa mínima para essa máxima, terceiro alvo. Perceba que o mercado acabou passando literalmente direto, tá? Então, agora a gente pode o quê? Trabalhar com as próximas projeções, tá? A gente poderia trabalhar com essa mínima, tá? Ó, até essa máxima, porque nós temos essa mínima e a última mínima que o preço acabou deixando foi esse aqui, ó. Então a gente de fato poderia trabalhar com essa mínima aqui, ó. No entanto, né, a gente percebe que o preço acabou ficando pendente, né? Obviamente que para a abertura do dia seguinte o preço acabou pagando, mas eu não vou me ater para esse gráfico aqui, tá? Dessa linha pontilhada para frente, apenas aqui. Então, ontem, né? Ontem, no fechamento de ontem, se a gente trabalhar a projeção dessa mínima para essa máxima, perceba que o alvo era aqui, ó. E o preço acabou não chegando nessa faixa de preço, né? Ele chegou antes, acabou sentindo. Só que aqui, perceba que tem um bloco em cinza. Esse bloco aí, eu vou acabar tirando aqui, ó, essa projeção, né? Tirar o zoom do gráfico, tá? Tirar o zoom do gráfico, porque a gente tem alguns outros critérios aqui. Vou colocar no gráfico de 15 minutos, tá, para a gente ver se a gente encontra. Na verdade, eu vou colocar no gráfico de 60. Olha só. O que nós temos aqui, meus amigos? Lá atrás, bem lá atrás, ó, no dia 4, né? 4 de maio, tá? Nós tínhamos basicamente um topo, né, onde o mercado marcou literalmente essa faixa de preço e rompeu. A partir do momento que o mercado rompeu essa região de resistência, agora ele se torna uma região de suporte, tá? Então, o que o preço fez? Né? Ele acabou sentindo, tá, essa faixa de preço antes mesmo de ir até o terceiro alvo da projeção que a gente acabou trabalhando. Qual seria a projeção? Novamente, dessa máxima para essa mínima, tá? O primeiro alvo estaria aqui. Antes do mercado pagar esse terceiro alvo, ele acabou sentindo essa faixa de preço ontem, tá? Então, voltando pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Ele acabou se distanciando um pouco aqui das médias, né? Ontem mesmo, tá? Então, até o momento aqui, ó, perceba que a média está colada no preço. A partir daqui, a média já deu uma distância. A partir desse candle, a média de novo já ficou mais distante. Olha só a distância. Então, quando o preço chegou aqui, ele acabou soltando esse candle, né, positivo, é um candle dentro do nosso operacional, tá? É um candle gatilho, por quê? Porque ele acaba que não vem capturar a mínima do candle anterior e ele fecha rompendo forte a máxima do candle anterior, com um certo distanciamento das médias, tá? Foi o primeiro distanciamento das médias até o momento, tá? Então, o mercado ontem caiu bruscamente, né? A gente percebe ali, ó, do candle da abertura até a mínima que ele acabou formando, foi cerca de 2,39%, né? Em minutos, né? 1 hora e 50 minutos ali,
na verdade nem 1h50 aqui, ó, até essa mínima, foi em 1h10, tá? O preço caiu mais de 2% de forma abrupta, tá? Então o preço acabou gerando esse candle aqui, né? É um candle de região de troca de polaridade, tá? Acabou soltando esse candle positivo, só que logo em seguida o mercado acabou encontrando as médias, tá? E aí novamente a gente poderia também trabalhar a retração, que inclusive essa retração a gente poderia trabalhar da máxima da abertura dos futuros, que foi através desse candle, né? Se a gente trabalha essa retração, perceba que o mercado chegou onde? Justamente na região de 38. Então, o fractal da região de 38, né, eu sempre costumo falar, a partir do momento que o mercado trabalha de forma esticada, tá? A partir do momento que o mercado trabalha de forma esticada, região de 38 eu sempre vou dar uma atenção, tá? Então, o preço acabou chegando nessa faixa de preço da região 38, ancorado com as médias curtas, né? Acabou soltando aqui um pullback de média, onde ele veio para baixo. No entanto, a gente percebe que ele não conseguiu renovar a mínima, tá? E aí ele acaba gerando um fundo aqui, ó, que foi um fundo mais alto que o fundo anterior. Deixa eu tirar aqui essa marcação. E aqui, né, nós tivemos basicamente um princípio de indução de venda, né, que foi justamente esse movimento. O mercado fez uma barra positiva e em seguida ele fez uma barra negativa, né? E aí ele não consegue dar continuidade nem muito menos capturar a mínima desse candle, tá? Em seguida o preço acabou jogando esse candle positivo, acabando rompendo esse topo prévio. A partir desse momento aqui ele estava ativando um micro pivô vindo da região de mínima, tá? E aí o mercado basicamente fez de fato uma recuperação de volta em V, não conseguiu romper para ativar alvos para cima, novamente em contrapartida, né, ele deixa uma volta de recuperação de baixa, uma volta em A. No entanto, né, a gente percebe novamente que ele acaba não rompendo e nem ativando alvos para baixo, tá? Então ele fez, o preço acabou fazendo outra correção, né, dessa última movimentação de baixa, não conseguiu sustentar, acabou deixando um fundo mais alto que esse fundo anterior, e aí novamente ele vem para fazer outra recuperação em V, tá? Então o mercado acabou fazendo de fato essa recuperação em V, no entanto ele acaba fechando o dia, né, ali um pouco lateral, então o preço acabou aqui, ó, o preço acabou sentindo nessa região. A gente já sabe que essa região aí é a região de 38, né? Se a gente trabalha ali, ó, da abertura dos futuros até a mínima, tá? Então, região de 38. Aqui o mercado acabou passando um pouco, mas aí se a gente trabalha do último topo prévio, de fato, ó, perceba que o mercado chegou na região de 38. A gente pode até trabalhar esse topo aqui, ó, que foi a máxima, tá? A máxima do mercado, né? A máxima de ontem do mercado, né? Então perceba que o mercado também respeitou a região de 38, justamente aqui, ó. Então show demais, meus amigos. Esse é o fechamento aí desse dia. Foi literalmente extraordinário, tá? Vou acabar trabalhando aqui, ó, os candles gatilhos pelos 5 minutos, meus amigos. Após o rompimento, né, dessa mínima, o mercado deixou um candle aqui. No entanto, eu não considerei, tá, esse primeiro candle como um candle gatilho na venda, nem o segundo candle, tá? Obviamente que ele deu possibilidades pelo 2 minutos, como eu não trago análise pelo 2 minutos aqui no canal para manter a consistência, né, da minha leitura e da minha visão, eu não vou considerar nenhum candle desse aqui como um candle gatilho na venda, tá? Obviamente que eu vi a possibilidade de barra ignorada, vender em barra ignorada, vender em barra ignorada, vender em barra ignorada, mas também eu acabei descartando dentro do meu playbook, né, que é o meu conjunto de estratégias, a barra ignorada. No entanto, quem filtrou pelo 2 minutos, como estava muito forte no 5, deu para pegar pullbacks de médias, meus amigos. E aí eu não vou considerar, apenas vou considerar, tá, para manter de fato a clareza aqui, né, no canal, apenas esse candle gatilho, ó. Esse candle gatilho, tá, o candle positivo, tá? Vou considerar também candle gatilho o pullback de média, que é o que eu já falo aqui, ó. Então nós tivemos esse candle saindo das médias. Deixa eu deixar esse aqui mais bonitinho, tá? Vou dar um zoom no gráfico. Beleza? Colocar aqui esse candle, tá? O candle positivo. Inclusive eu comprei, tá? Esse candle aqui, ó, que ele saiu das médias, tá? Esse aqui, ó, ele saiu das médias. Esse aqui também saiu das médias, tá?
Depois disso, nós tivemos na ponta compradora, né, esse candle que ele fechou dentro das médias curtas, ativando um micro pivô. E aqui nós tivemos também esse candle, tá? Não vindo, né, até essa região de mínima, tá? Ele acabou jogando esse candle de força, né? E aí nós tivemos esses candles aí para a gente trabalhar, beleza? Então, dentro do operacional, eu apenas trabalhei essas possibilidades aí. Show? Então, esse é o fechamento do dia 27, coisa linda, só bora.